Olá, amante do terror. E se dois dos mais famosos SCPs se juntassem? SCP-096 e 173 são SCPs perigosíssimos que já causaram muito estrago sozinhos. Mas e se esses SCPs, por algum motivo, se juntassem? Claro que a junção não forçada deles seria impossível, pois um é uma estátua que só liga para o Croc e o outro não liga para nada, a não ser que olhe em seu rosto. Então, como que funcionaria essa tal junção? Não dá pra dizer que ela quase não aconteceu de verdade. Adivinha onde? Claro, no teste de exterminação do SCP-682. Alguém proporcionou a ideia de simplesmente pegar o SCP-173 e colocar uma foto do SCP-096 em sua face e colocá-lo na cela do 682. Assim não teria apenas um, mas dois SCPs ao mesmo tempo contra o lagarto. E o que vocês acham que aconteceu? Claro que o conselheiro viu isso, rasgou o papel e colocou fogo. Ouça as suas sábias palavras. Não. Absolutamente não. Deixando de lado o problema com o 682, um SCP-173 que não pode ser observado por medo de ativar uma resposta do 096 é uma autocatástrofe que a Fundação não pode nem em sonho ter um mínimo de luxo de libertar. Negado por veemência. Bom, eu acho que ficou bem explícito o que o conselheiro quis dizer com isso. SCP-173 é uma estátua supersônica que quebra o pescoço de qualquer um que não esteja olhando para ele. Isso significa que você não pode ao menos piscar. Se você piscar, já era. Mas você entendeu? É preciso obrigatoriamente ficar o encarando, pois senão a morte é imediata. Se você desviar o olhar, você morre. E já foi dito várias vezes que a estátua pode causar um massacre massivo sozinha em poucos segundos se ninguém estiver olhando para ela. Então, imagina o estrago. Agora, o SCP-096 é justamente o oposto. Para você sobreviver a ele, você tem que fazer o contrário. Não olhar para o rosto de maneira nenhuma. E não é só pessoalmente, mas por foto e vídeo também. Porque ele já causou vários massacres em vários cantos do mundo por apenas olhar em seu rosto. Ele é uma máquina de matar imparável. Não importa o obstáculo que tenha em seu caminho, uma hora ou outra ele vai chegar até a sua vítima e vai matá-la. Então você não pode ver o seu rosto sob nenhuma circunstância, ou seja, o contrário do SCP-173. Mas como dizem que os opostos se atraem, e se colocarmos uma foto do rosto que não se pode olhar do 096 na face de um SCP que você é obrigado a olhar? Os medos do conselheiro O5 são totalmente justificáveis, pois a Fundação pode ter controle com os dois separados, mas se os dois se juntassem simplesmente já era. Mas será que já era mesmo? Vamos montar alguns possíveis cenários. Começando pelo próprio experimento, se por algum acaso do destino e talvez loucura dos conselheiros fosse aprovado, o que aconteceria? Nesse teste vamos considerar que o 096 tentaria atacar o 682 de novo. Se não, não ia ter sentido. De imediato, quando o 682 olhasse para a estátua com a foto, o 096 iria imediatamente ser ativado, enquanto o 682 encara a estátua sem se mexer. Mas isso muda quando o 096 entra na cela de contenção para tirar o foco do 682, que logicamente iria desviar o olhar para tentar enfrentar o 096. E como ninguém está encarando a estátua, ela iria participar da briga. E claro que o 173 tentaria atacar o 096, que o atacaria também. Seria cada um por si, 3 SCPs batalhando até a morte. Mas vamos pular pro final. O que aconteceria é que essa batalha ficaria tão intensa que eles arrebentariam com a cela de contenção e os soldados tentariam apartar, o que atrairia a atenção do 096 para eles, e o 682 aproveitaria a brecha para fugir. Quanto ao SCP-173, bom, nesse ponto ele já estaria em pedaços e a foto do 096 estaria toda despedaçada. 682 fugiria e 096 voltaria para sua cela como se nada tivesse acontecido.
Mas agora vamos para outro cenário possível. Digamos que isso tenha sido feito fora da cela do 682, apenas um experimento incomum da Fundação, que nunca aconteceria, mas é só um cenário hipotético. Alguns funcionários classe D foram e colaram uma foto do rosto do 096 no 173. Imediatamente, os efeitos começariam. Primeiro, o 096 seria ativado, e no momento em que ele chegasse no local, a atenção de todos seria voltada para ele, se esquecendo do outro perigo, que logo em seguida mataria todos que não estavam olhando. Inevitavelmente, o 173 acabaria por olhar o rosto do 096 ou o 096 olhar para ele. E, como bem sabemos, não importa se o 096 está vendo um reflexo dele mesmo, ele vai atacar. Só que, em algum momento, ele acabaria piscando ou desviando o olhar mesmo que por um momento, dando brecha para que o 173 avance. Mas aí é que tá, SCP-173 conseguiria quebrar o pescoço do 096? Bom, como sabemos, SCP-096 não necessita de nenhum dos seus órgãos para sobreviver, e seus ossos são indestrutíveis. Logo, seu pescoço também é indestrutível. Então é mais provável que a estátua quebre os braços dela tentando do que o próprio pescoço do 096. Por outro lado, SCP-096 poderia facilmente destroçar a estátua, já que ele mesmo pode derrubar portas de aço como se não fossem nada. Então, uma mera estátua de concreto não seria nada. Então, nos dois cenários, o SCP-173 seria despedaçado, mas ainda tem o terceiro. Digamos então que eles fizeram exatamente isso, colocaram a foto, mas dessa vez o SCP-173 não tem olhado para o rosto do 096, nem o contrário. Ou então que o 173 não tenha tentado matar o Shy Guy e apenas partiu para o próximo humano. Aí o que aconteceria é que todo humano que ele encontrasse e não soubesse que não pode piscar, morreria antes mesmo do 096 chegar até ele. O 096 apenas entraria em cena quando a estátua encontrasse alguém que sabia que não poderia desviar o olhar, mas inevitavelmente acabaria olhando para a foto no rosto da criatura. Mesmo que você saiba da coisa da foto e tivesse a solução de olhar para qualquer parte do corpo do 173, isso não daria certo, pois o primeiro lugar que você olha quando a estátua aparece completamente do nada na sua frente é para o rosto por reflexo. E se ela estiver longe, piorou, pois você vai estar enxergando o corpo inteiro e, consequentemente, o rosto, no qual está a foto do SCP-096. Então teríamos um SCP-173 que não se pode olhar, mas que ao mesmo tempo é obrigatório olhar. Eu chamo isso de paradoxo mortal. Se você não olha, você morre, e se olha, morre também. Então, o que acontece é que você tira a única coisa capaz de mantê-lo contido, tornando ele assim invencível. E não teria como destruí-lo antes que o 096 chegue, pois a partir da primeira vítima, o 096 estaria sempre por perto, indiretamente protegendo a estátua de qualquer tentativa de destruição, pelo menos a curta distância. Para destruir o 173 nessa situação, teria que ser a longa distância, com um único ataque o mais rápido possível. E claro, alguém teria que se sacrificar, sendo morto pelo 096. Então já sabe, né? Mais um teste que nunca vai acontecer, pois como o próprio O5 disse, um SCP-173 que não pode ser observado por medo de ativar uma resposta do 096 é uma autocatástrofe que a Fundação não pode, nem em sonho, ter o mínimo de luxo de liberar.